Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra ensinar pra vocês essa maquiagem que eu fiz pra ir no aniversário de um amigo meu. Então é uma maquiagem que eu vou realmente usar no meu dia a dia. E eu gosto muito dela, que eu chamo ela de cara de gostosa. Porque a gente fica com um olhar bem sexy, bem felino. Esse puxadinho que tanto no início do olho quanto no final deixa o olhar bem sexy. É bem simples de fazer, mas requer um pouco de habilidade. E essa habilidade a gente vai conquistando conforme a gente vai tendo a chance de praticar a maquiagem no nosso próprio rosto. Então, espero que gostem do vídeo e acompanhem comigo. Então, antes de tudo, a gente começa prendendo o cabelo mais frouxo para não estragar os cachos. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar um spray fixador de maquiagem para deixar tudo bem fixo aqui no lugar a noite inteira. Vou usar esse fixador aqui da Visela. Então eu deixo ele um pouquinho mais afastado aqui do rosto, protejo meu cabelo e espirro. Já tá bem no finalzinho. Esse spray é mais uma bruma, então ele sai bem espalhado. E aí ele pega todos os cantinhos da pele. E aí eu passo ele, tá vendo? A pele fica bem molhada. E aí eu deixo secar naturalmente. E aí a hora que secar, a gente continua a maquiagem. Então a gente tem que fazer com bastante calma e paciência e com tempo, pra conseguir deixar um resultado bom. O fixador secou, então tá na hora de passar a base. A pele fica mais grudentinha, que ajuda a fixar mais a maquiagem. E a base que eu vou usar hoje é essa chiquérrima aqui da Dior. Eu adoro essa base. Ela fica muito bonita na minha pele. A blusa que eu vou, ela é tomara que caia. Então eu tirei as alcinhas da minha blusa aqui pra já deixar mais ou menos do jeito que vai ficar no final. Eu não vou colocar ela ainda porque ela é branca. Então eu tô com medo de sujar, que isso acontece muito frequentemente comigo. Então eu vou deixar desse jeito mesmo. Então primeiro, como que eu vou fazer a aplicação da base? Um pumpzinho de um lado e um pumpzinho do outro. Se precisar de mais, depois eu aplico mais no final. Vou pegar um pincelzinho de base. Ele é mais firmezinho, ó. Primeiro eu dou uma espalhadinha, eu gosto de fazer até com o dedo mesmo, ó. Eu dou uma espalhadinha pra ela ficar mais uniforme, com o dedo mesmo. E agora com o pincel, eu venho fazendo movimentos circulares pra espalhar essa base no rosto todo. O cheirinho dela é muito bom. Parece de um creminho, sabe? Hidratante. Bem levinho. Bem gostoso. Vou ter que aplicar mais um pump mesmo. Só que aí, como aqui eu já espalhei tudo, ó, dos olhos pra baixo, eu vou aproveitar o restinho que tem no pincel e vou trazer aqui pro pescoço. Pra não ficar aquela aparência de máscara no meu rosto, que tem base só no rosto. Então eu desço com o excesso que tá na base mesmo, que tá no pincel mesmo, aqui pro pescoço, pra não ficar aquela divisão aqui. Vou aplicar mais um pouquinho agora na testa. Então, ó, uniformiza. Passa um restinho aqui, espalho. Aqui não precisa passar muita quantidade, é só um esfumadinho mesmo, pra não ficar muito dividido aqui. E a testa a gente vai espalhar também do centro para as extremidades. Minha sobrancelha não vou fazer porque ela já tá feita. Inclusive, tem vídeo aqui se você quiser aprender a fazer também. Eu não sou profissional, sou pessoa normal, mas eu faço a rena na minha própria sobrancelha e eu gosto muito do resultado, eu acho que fica muito bom. Então, se você também quer aprender, clica aqui no cardzinho, vou deixar aqui no cantinho. Ó, depois da base aplicada no rosto todo, agora eu vou aplicar um corretivo mais escuro nas extremidades para fazer o contorno. Aí eu tive que desligar o ventilador porque tava grudando tudo aqui na minha pele. Eu vou aplicar agora o corretivo mais escuro aqui e aqui, direto na minha pele. E como esse corretivo não é tão escuro, eu vou aplicar esse aqui, ó, só um pouquinho, pra escurecer aqui e aqui também. E o restinho que sobrar, eu vou espalhando nas outras partes do rosto e vocês vão acompanhando comigo. Com o mesmo pincel que eu espalhei a base, agora eu venho pra espalhar o corretivo. E tá vendo, ó, só de espalhar, ele já abriu, né? Tipo, abriu a quantidade aqui. Então eu já vou espalhando nas outras partes do rosto que eu quero contornar também, igual a testa. Então eu venho em batidinhas, esfumando, pra ficar bem esfumado. Até que eu entro bem na raiz do cabelo pra não ficar
com diferença de cor, porque se não entrar bem, aí fica meio branco, né? Tipo, a pele que é mais clara aqui vai realçar muito. Aqui eu dou uma esfumadinha. O restinho que tá aqui eu passo no nariz. E aqui a mesma coisa. Misturo os dois. Passo um pouquinho na testa. O restinho no nariz. Termino de espalhar aqui na testa. Entro bem aqui na raiz do cabelo. Aplico já esfumando. Eu quero que o resultado dessa maquiagem fique mais natural, porque a minha roupa vai estar um pouquinho mais básica. Só que como eu tô com o cabelo arrumado, eu quero dar uma aparência que eu tô maquiada, uma cara de gostosa, sabe? Aquela maquiagem de bonita. Né? Eu quero que apareça que eu esteja maquiada, mas que eu não fiz muita coisa. Então, ó, a pele vai ser basicamente isso. Vou colocar um pouquinho de blush aqui, iluminador e bronzer. O bronzer que eu vou usar vai ser esse aqui da Mascavo. Aí o bronzer eu vou aplicar com um pincelzinho mais fofinho assim, ó. Ele é menor, né, mas ele é fofinho. Então eu pego uma quantidade, que o bronzer, esse bronzer aqui, ele é mais fraquinho, então ele não pesa demais. Eu quero que fique mais uma maquiagem, entendeu? Tipo bronzeada e tal. Então eu vou aproveitar, ó, já vou aplicar o bronzer aonde eu apliquei o contorno. Porque ele vai dar um brilho, tá vendo? Bem bonito. E já vai aproveitar e selar esse contorno que eu fiz. Só que eu vou aplicar só aqui, ó, o bronzer. Ah, o corretivo, eu esqueci, mas não tem problema, porque eu vou usar hoje esse aqui cremoso, da NARS. Belíssimo, e ele fica a cor certinha da minha pele. Então, como eu vou fazer uma maquiagem mais bronzeada, eu não posso colocar um corretivo muito claro. Então, esse aqui fica uma cor bem... combina direitinho. Então, eu vou aplicar ele só aqui nas olheiras, ó. Só aqui no cantinho do olho mesmo, pra dar um acabamento, pra ficar bem bonita. Né? Uma cara de mulher descansada, que não trabalha, que fica em casa o dia inteiro, só fazendo nada. Entendeu? Ó, no cantinho do olho. E ele dá uma iluminada também, tá vendo? Fica bem bonito. Eu gosto do resultado que ele dá. E ele dura bastante também. E só um pouquinho que coloca, ó, eu aplico ele com o dedo mesmo. Então, eu pego com o dedo e ele já dá uma cor bem forte, tá vendo? Só com um pouquinho. E aí eu venho aplicando aqui, mais no centro, mais no meio, né? Aqui. No meio, não. Eu venho aplicando mais aqui nessa parte aqui do início do olho. Então, eu aplico já esfumando. Agora eu vou aplicar o blush, vou aplicar só um pouquinho e não vou aplicar um blush muito rosa, porque a intenção dessa maquiagem é ela ficar mais... né? E se eu colocar um blush muito rosinha, não vai combinar, porque o rosinha é bem delicado, né? E tal, então a gente tem que colocar aqui uma coisa mais bronzeada. Tô achando que vou deixar só esse bronzer mesmo, não vou colocar blush não. No final, se eu ver que tá muito sem cor, aí eu vou aplicar. Vou deixar o blush pro final. Vou pôr um pouquinho mais de bronzer aqui. Porque esse bronzer, ele já dá uma coradinha na pele também. Ele é um marronzinho, só que ele é meio... Ele tem uma corzinha aqui que dá um trem bonito aqui na pele. Eu vou aproveitar e passar um pouquinho aqui também no nariz. Achar a cor dele bem bonita pro meu tom de pele. E pra já aproveitar de uma vez, eu quero também passar um óleo. Esse daqui, da Boticário, que eu comprei ele recentemente. Ele é muito cheiroso. Eu vou passar tanto pra hidratar a pele, quanto pra ficar cheirosa. Porque o cheirinho dele é muito gostoso. Então eu já vou aplicar aqui de uma vez pra já fazer a composição, enquanto os produtos vão se assentando também. Ó, eu aplico aqui, assim, e espalho o resto pros braços. Que eu adoro esse aspecto de molhado que fica na pele, porque como a maquiagem vai ficar uma maquiagem mais bronzeada, eu acho que vai combinar bastante. Agora vai ficar bem molhado assim mesmo, mas depois que ele absorver na pele, ele vai diminuir um pouquinho esse aspecto molhado.
Eu gostava muito de usar aqueles iluminadores corporais, só que ele fica muito glitter, sabe? E como hoje é aniversário de uma outra pessoa, eu não quero passar isso, porque eu acho que chama muita atenção, sabe? Eu quero ir bonita, mas não quero chamar tanta atenção. Eu só quero realçar a minha beleza. Eu quero me sentir bonita. Minha pele tá um pouco ressecada, olha o barulho. Nossa, que calor, meu Deus. Já vou aproveitar e passar o iluminador de uma vez também. Eu vou usar esse iluminador aqui da Petrize. A cor é Você é Forte. Eu nem sei se tem dele mais, eu sei que agora a tampinha dele é verde. Não sei se as cores têm o mesmo nome. Eu sei que ela deu uma reformulada na marca. Esse aqui, ele é um tom mais rosado, tá vendo? Meio champanhe. E ele é bem forte, então eu pego aqui, bato pra tirar o excesso. E ainda aplico aqui na mão, ó. Porque eu quero que ele fique bem esfumado. Então eu já dou uma esfumadinha aqui. E olha como é que ele é forte. Tem que tomar bastante cuidado. Olha isso, meu Deus. Ó, ele deixa ele bem esfumadinho, então eu vou espalhar bem. E no resto do rosto, onde eu não passei nada, eu vou passar um pó pra selar tudo. Eu vou usar esse pó aqui da Bruna Tavares, que tá quebradinho. Vou aplicar com um pincel de pó bem fofão assim, pra não ficar muito marcado. Pego, né, como ele tá quebradinho, bato pra tirar o excesso e aplico com a mão bem levinha, espalhando o pó. Aqui eu tiro o vincozinho que formou debaixo do olho. E faço a mesma coisa, aplico espalhando. Olho pra cima. Meu cachorro tá latindo no fundo aí, mas vocês ignoram, tá, gente? Só ignora. Ele é bem ativo. Ó, eu gosto de passar mais aqui nessa parte central, que é onde dá essa aparência de oleosa. Que eu não quero ficar, né? Mas eu gosto de passar aqui também, pra não sair, porque às vezes a gente abraça as pessoas e fica a nossa base na roupa das pessoas. Então eu passo aqui só pra não acontecer isso. A pele tá praticamente pronta. A sobrancelha eu vou dar uma penteadinha nela com esse gelzinho aqui, que ó, na verdade não tem nada de gel mais, mas é só pra tirar a base que caiu em cima dela e já dar uma penteadinha também, que ela já tá arrumadinha. Agora eu vou ligar o ventilador, que eu tô morrendo de calor. Meu Deus do céu, que calor. Ai, graças a Deus. Então vamos lá, finalmente começar os olhos. Vou usar essa paleta de sombras aqui da Fran, a minha quebrou. Vou usar principalmente esse marronzinho aqui e talvez um pouquinho de preto, vamos ver. E pra técnica que eu vou usar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cartãozinho, tem um cartãozinho aqui de uma festa que eu fui, e um pincel de esfumar, nem tão grande, nem tão pequeno, vou pegar esse aqui. Vou pegar um pouquinho da sombra marrom, daquele jeito, com o pincelzinho deitado, pra ela ficar com sombra só numa parte. Tem sombra só nessa parte aqui. Bato pra tirar o excesso. E aí agora o que eu vou fazer? Deixa eu pegar um espelho aqui. Vou apoiar o cartãozinho aqui no final do olho e vou esfumar a sombra marrom que eu apliquei no pincel. Fecho aqui pra ficar mais fácil, né? Pra eu ter mais área pra esfumar. E eu tô usando esse cartão pra facilitar a minha vida, pra eu não ter que depois fazer um recorte embaixo, porque eu já quero fazer essa maquiagem mais tipo um gatinho aqui, ó, mas eu quero que ela não fique arredondada, eu quero que ela fique mais puxadinha assim, por isso que eu coloquei o cartão, ó. Vou colocar um pouquinho mais de sombra, porque aqui ficou bem clarinho. Então, ó, tiro o excesso, põe de novo o cartãozinho aqui e fecho o olho e começa a esfumar. Eu gosto de ir aos pouquinhos, porque depois, se a gente colocar muita sombra de uma vez, fica mais difícil de tirar. Agora, se a gente for colocando aos pouquinhos, aí é mais fácil de dosar. Começa bem aqui, ó, da base e de fora, que é onde a gente quer que fique mais forte. E aí, quando já não tiver menos produto no pincel, a gente vai levando mais pra cima e pra fora, ó. Agora sim, ó. Já deu aqui o efeito que eu queria. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Começa aqui de fora, no cantinho, esfumo,
Quando eu vejo que tá saindo menos produto no pincel, aí eu começo a ir mais pro início e mais pra fora. Aí aqui já eu quero que tenha menos produto mesmo. Mais um pouquinho, então pega mais um pouquinho de sombra, tira o excesso, posiciona aqui, fecha o olho, começa sempre aqui, ó, no cantinho de fora, aplicando. Aplicou, tá saindo um pouco no pincel, começa a fazer o movimento de vai e vem e bolinha ao mesmo tempo, ó, bolinha e vai pra frente e vai pra trás. Aí, garota, muito bom. Quero escurecer mais um pouquinho ainda, então vou fazer a mesma coisa de novo até chegar num tom que não tenha como escurecer mais. Como eu quero um olho mais puxadinho, eu vou dar o efeito tanto com a sombra quanto com o lápis, que ele é o segredo final, entendeu? Eu tenho esse lápis aqui, que ele é da Classme. Será que eu gosto dele? Tamanhozinho, tá? Inclusive, hoje tá tendo promoção no site da Petriz. Eu quero ver se eu consigo comprar o dela, o marrom. Que esse aqui já tá nos finais. E aí, como que eu vou aplicar? Eu pego um espelhinho, né? Eu vou fazer com uma mão só. Então, eu vou, com esse dedinho, eu vou pegar a pálpebra e descer ela um pouquinho pra baixo. Puxo a pálpebra um pouquinho pra baixo pra eu conseguir aplicar o lápis em toda a linha d'água. Eu gosto do lápis marrom porque eu sinto que ele não pesa muito o olhar igual o preto, porque o preto ele dá uma... fica bem escuro, né? O marrom ele fica um pouco mais suave, mas fica dramático do jeito que eu quero. Eu gosto de aplicar em cima também, porque conforme a gente vai piscando, aqui é só arregalar bem o olho assim, ó, pra conseguir aplicar em cima. Porque conforme a gente vai piscando, ele vai saindo. Então eu gosto de aplicar em cima pra deixar o lápis sempre bem forte, pra não ter esse risco dele sair. Agora que eu apliquei o lápis em cima e embaixo, uma coisa que eu gosto muito também de fazer pra deixar esse olhar mais alongado é fazer um gatinho aqui na parte de dentro. Então, ó, eu pego aqui a pontinha do lápis. Quando tá a pontinha bem fininha, é até melhor, porque fica mais fácil. Então, pega a pontinha do lápis e eu acompanho o desenho que o olho faz, ó. Em cima e embaixo, as linhas vão se encontrar. Então eu encontro elas e faço um risquinho bem pequenininho pra dar esse gatinho aqui. Eu acho que fica muito bonitinho o efeito. Aqui também é a mesma coisa, risco em cima e embaixo. No encontro das duas linhas eu puxo pra fora um pouquinho, pra dar esse efeito mais gateado ao olho. Fica bem sexy. Tem que tomar cuidado para as duas linhas dos dois lados ficarem apontando para o mesmo lugar, senão vai ficar meio torto. Agora eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro. Vou usar esses dois aqui, ó. O chocolate e o dark brown. O dark brown eu vou aplicar aqui para selar o gatinho que eu fiz. Com um pincel de corretivo limpo, eu vou dar uma esfumada aqui pra fazer esse acabamento já, que eu já quero fazer o acabamento aqui. Que eu dou uma leve esfumada aqui, nessa sombra que eu acabei de aplicar, e deixo tudo no lugar, ó. Volto com esse marrom e gosto de passar nessa parte aqui toda da linha d'água pra selar e ficar tudo da mesma cor, porque como ele é mais escuro, pra não ficar mais escuro só na parte interna, pra ele ficar todo da mesma cor. Conforme a gente vai fazendo mais vezes, a gente vai ficando mais craque. E aí começa a ficar mais fácil de fazer. No início pode ser um pouquinho mais difícil mesmo, eu entendo. Com esse mesmo pincelzinho eu pego um pouquinho mais de pó, daquele que eu apliquei no centro do rosto, e aplico aqui, ó, pra dar um acabamento, porque senão pode dar a impressão de que eu tô com olheiras, se essa sombra marrom cair aqui. Então eu gosto já de aplicar até mais assim pra ficar mais branquinho, que aí depois eu tiro o excesso no final. Então eu aplico bastante pozinho aqui, ó. Porque agora eu vou fazer um esfumado. E com esse mesmo pincelzinho fininho, eu vou pegar agora a sombra preta.
só na pontinha aqui do pincel e vou aplicar nessa parte aqui dos olhos, ó, só que só até a metade. Na parte de cima dos olhos, como se fosse um delineado, mas só até a metade. Tiro o excesso do preto aqui no lencinho e agora eu vou vir com esse marrom aqui, que tá no meio do caminho, que não é nem muito escuro e nem muito claro, e esfumar esse preto que a gente passou, puxando esse rabinho aqui do delineado. Já aproveito e esfumo embaixo aqui também, só até a metade. Então eu venho com esse mesmo marrom de fora pra dentro, esfumo até a metade dos olhos, pego o preto de novo e aplico bem rente aos cílios de baixo, só nessa parte de fora, pra dar um acabamento e não ficar aquela coisa perdida do delineado preto de cima. Eu pego aqui, ó, e faço a limpeza puxando tudo pro mesmo lado. Aplico só na parte de fora do olho, embaixo, juntando com a parte de cima. Volto com o pincelzinho limpo de corretivo e agora eu espalho esse pozinho aqui, ó, fazendo um recorte do olho. E aquele efeito mesmo de delineado, ó. Limpo a sombra marrom que caiu fora do lugar aqui. É como se eu estivesse apagando mesmo o lugar que ela caiu, que eu não queria que ela ficasse. Pego o pincelzão grande de pó pra tirar o excesso. Vou passar um pouquinho do iluminador que eu usei aqui, até aqui na minha mão, ó, vou passar só um pouquinho no início aqui do olho, pra dar um charminho. E agora caprichar bastante na máscara de cílios, eu vou usar essa daqui da Boticário. Nos lábios eu vou passar apenas um Nivea, esse Amora Shine, que ele dá uma corzinha na boca de saudável. Dá pra colocar um cílio postiço aqui também, que fica maravilhoso, só que só da metade do olho pra fora, pra não ficar muito exagerado. Então esse é o resultado da maquiagem, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, deem sugestões pros próximos vídeos. E é isso, beijinhos e até a próxima!